aviva, batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo esta noite. Faz tudo isso para que teu nome seja glorificado em nosso meio. O povo de Deus diz: amém. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre as características do profeta Jonas, baseando-se neste livro aqui. Queridos, Jonas foi chamado por Deus. Pode sentar, queridos. Jonas foi chamado por Deus para profetizar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra que vinha do coração de Deus. E o tema da mensagem de Deus ao coração do profeta Jonas era o arrependimento da grande cidade de Nínive, a grande capital daquele povo assírio. Jonas, ele achava que tinha motivos para não ir, para não pregar, para não falar da salvação do nosso grande Deus. E Jonas pensava, o achismo do profeta era que os moradores da grande Nínive não eram dignos, não eram merecedores, por serem pessoas violentas, cruéis, por aquela nação praticar iniquidades. Então Jonas falou: não. Jonas pensou: salvação para os ninivitas? Não. Então quando Jonas ouviu a palavra, recebeu o chamado: vai e prega, vai e fala do meu amor, vai e diz que eu quero salvar eles, vai e diz que eu tenho salvação para eles. Jonas correu do seu chamado. Jonas fugiu de diante da presença do Senhor. Queridos, convém dizer, antes de navegarmos mais profundamente nesse texto, que Jonas era um homem consagrado a Deus. Ele era um profeta. Deus tinha chamado Jonas para este ofício. Mas observe aqui que Jonas, ao mesmo tempo que se mostrava ser um homem forte, ao mesmo tempo se mostrou um homem frágil, emocionalmente, psicologicamente. E Jonas correu, Jonas fugiu. Sabe o que isso nos leva a pensar? É da nossa fragilidade. Nós somos humanos, nós somos falíveis, nós somos cheios de falhas. Isso fala muito daquilo que o homem é. O homem é relutante, o homem é desobediente. Deus diz: vai, a gente não quer ir. Deus diz: vem, a gente diz não. Deus fala assim, a gente quer fazer o contrário. Então, nós somos relutantes. Nós aparentemente, às vezes, demonstramos ser homens fortes, pessoas fortes, mas tem momentos que nós aparentamos ser pessoas francas.
sua vida a obra que Ele começou. Deus vai te aperfeiçoar. Você pode dar um amém nesta noite? Deus vai aperfeiçoar a sua vida. Queridos, eu quero falar sobre a primeira característica deste profeta Jonas. E a primeira característica é: ele era um profeta obstinado. A palavra obstinado quer dizer aquele que insiste, aquele que persevera em algo, aquele que é difícil de desistir de alguma coisa. Porque ele é chamado de obstinado, ou tem esta característica. Vejamos o capítulo 1, se a tua Bíblia está aberta, capítulo 1 e o versículo 3 do livro de Jonas, que nos diz assim: mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, para fugir, para longe da presença do Senhor. Queridos, então aqui nesse versículo 3, a gente vai observar o homem obstinado em um propósito. E qual era esse propósito? Qual era esta obstinação que estava no coração daquele homem? Era fazer a vontade de Deus, era obedecer o chamado de Deus, era ser grato a Deus por Deus ter chamado ele. Não, queridos, ele era obstinado em andar de contramão à vontade do Senhor. Então essa obstinação do profeta Jonas era para fugir da presença de Deus, era para correr do chamado, era para correr da sua missão. Ele então foge. Esta é a primeira característica. Jonas, o profeta obstinado a fugir da sua missão. Ele então corre. Queridos, eu nesta minha caminhada, nesta minha andando por aí, a gente observa, a gente conhece muitas pessoas semelhantes a Jonas, pessoas que estão correndo, pessoas que são obstinados, decididos em correr da vontade de Deus, em fugir do seu chamado. São pessoas que Deus chamado lindo, são pessoas que Deus deu um dom maravilhoso, são pessoas que Deus levantou para ganhar almas, são pessoas que Deus levantou para fazer proezas em seu nome. E essas pessoas têm se afastado, elas têm corrido desta missão, elas têm se distanciado daquilo que Deus proporcionou para elas realizarem o seu reino aqui na terra. Então, amados irmãos, muitos cristãos deste tempo, desta época, desobedientes, obstinados em não cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Olhe bem aqui para mim. São pessoas que estão preocupadas com suas vidas, são pessoas que elas que vão determinar quem vão ser evangelizadas, quem vão ser salvas ou não. Porque aqui ficou evidente, ficou patente, ficou latente que o profeta Jonas não queria evangelizar aquela cidade. Aqui ficou evidenciado que o profeta Jonas pensou, achou, analisou que os ninivitas
iria salvar aquela cidade, que iria transformar aquela cidade. O interesse de Deus não é matar, o interesse de Deus não é destruir, a vontade de Deus é salvar a humanidade, a vontade de Deus é transformar a humanidade. Louvado seja o seu santo nome. Então Deus quer salvar, Deus quer trazer salvação, mas o profeta Judas não queria a salvação daquela grande cidade, daquele grande povo. Segundo os historiadores, aquela cidade era muito povoada. Segundo eles, tinham naquela cidade aproximadamente 120 mil pessoas. E Jonas queria a morte daquelas pessoas. Jonas queria a condenação daquelas pessoas. Deus queria salvar elas. Deus ainda deseja salvar, queridos. Deus ainda deseja libertar. Deus ainda deseja transformar vidas. E nós somos os Jonas desta geração. Nós somos os pregadores desta geração. E para Deus salvar essas pessoas, tem que ter aquelas outras pessoas que vá e falem do amor de Jesus Cristo, e falem do amor de Deus aos corações deles. E quem são essas pessoas para ir? São vocês que estão aqui. Vocês são os missionários de Deus para esta geração. E aonde estiver um pecador, ali será o seu campo missionário. Então evangelize, pregue a palavra, entregue a literatura cristã, fale do amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quem diz amém? Amém. Segundo lugar, segunda característica, Jonas era piedoso. Observe que ele entrou naquele navio, naquela embarcação, para fugir, para escapar. Jonas pensava que Deus não iria se importar. Jonas pensava que Deus não iria estar nem aí para a sua atitude egoísta. Jonas pensava que Deus iria levantar outro. Jonas pensava que Deus não ia dar atenção se ele desviasse do caminho e pegasse a embarcação e fosse para outro país. Mas Jonas estava enganado, porque os olhos de Deus estavam sobre a vida daquele servo. Os olhos de Deus estavam sobre a vida de Jonas. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar algo interessante, porque Deus também não vai abrir mão da missão dele que foi dada a vocês. Se vocês pensam que Deus estará alheio às suas atitudes, ao seu modo de tratar a obra dele, o reino dele aqui na terra, vocês estão redondamente enganados. Deus vai pedir contas a cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Tome cuidado a respeito disso. Jonas entrou naquele barco e Deus foi atrás de Jonas. Sabe quem foi Deus naquela situação? Deus estava de uma forma permissiva na tempestade. Deus estava de uma forma permissiva nos ventos que açoitavam aquele barco. Queridos, a tempestade era imensa, era enorme, que os marinheiros, o comandante daquela grande embarcação, os seus marinheiros jogaram muitos bens no mar, para que a embarcação não ficasse tão pesada e viesse afundar com facilidade. Observe, uma pessoa fora da vontade de Deus, ela traz prejuízo
prejuízos para quem está ao seu redor. Jonas era o desobediente ali, e a desobediência de Jonas trouxe prejuízos para aquela embarcação, trouxe prejuízos para os homens daquele navio. Queridos irmãos, isso acontece para quem insiste em desobedecer a Deus. Você vai escolher andar na contramão, e quem escolhe andar na contramão da vontade de Deus, essa pessoa estará lutando contra Deus. Essa pessoa só vai perder na vida. Não tem como ela prosperar, não tem como as coisas darem certo. Fica impossível Deus abençoar. Se Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra. Se Deus te chama, você diz não. Fica impossível Deus realizar uma coisa na vida dessa pessoa, se ela está andando na contramão da vontade de Deus. Observe o versículo de número 9 do capítulo 1, meus amados irmãos. Vamos neste texto que nos diz assim: quando aqueles homens foram ver aonde Jonas estava, porque Jonas era um passageiro. Observe o versículo 8 do capítulo 1, diz assim: então lhe disseram aqueles homens, nos diz agora, por que motivo nos veio este mal? Quem falou para Jonas? Os tripulantes daquele navio, falando para Jonas. Sabe por quê? Porque cada um deles já estavam fazendo suas orações aos seus deuses. Então eles disseram, nos fala agora, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Estas foram as indagações dos tripulantes a Jonas. Eu acredito, amados irmãos, quando Jonas diz assim: eu sou hebreu, eu sou israelita, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, que um dia abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Então, quando Jonas diz isso, é que eu encontro outra característica do profeta. Jonas era piedoso, mesmo na desobediência, era um homem piedoso. E é que ele diz: eu sou o culpado, eu sou o causador dos males que está acontecendo a vós e a esta embarcação. Se vocês tiverem algum prejuízo, eu sou o culpado. Aqui Jonas assume a responsabilidade de todo o mal que sobreveio àquele navio e os seus tripulantes. Sabe o que eu entendo com isso nesta noite? Eu entendo o seguinte: que quando eu reconheço que eu sou errado, quando eu reconheço que o erro está em mim, aí vai iniciar um processo de cura, de restauração, de mudança, de libertação, que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Pai. Jonas então reconhece. O bom aqui que Jonas não usou da síndrome de Adão. Os irmãos lembram quando Deus chama Adão no Gênesis capítulo 3, versículo 9: aonde estás, Adão? Adão estava escondido, e ele diz: eu
A culpa foi de Eva. Então Adão lança a responsabilidade para Eva. Aí Eva diz: Senhor, o culpado foi a serpente que me enganou, Senhor. Nenhum dos dois assumiram a responsabilidade. E quando o homem não assume as suas responsabilidades, quando o homem não assume que ele errou, que ele falhou, que ele pecou, aí fica um difícil processo de restauração. Você quer restauração para a tua vida? Você quer mudança para a tua vida? Você quer que a graça de Deus esteja sobre a sua vida? Reconheça sempre quando você errar. Confesse sempre diante de Deus quando você falhar, quando você pecar. Se joga diante da cruz de Cristo e pede misericórdia a Deus, e acontecerá na sua vida um movimento de cura, de avivamento, de renovação espiritual. Quem crê assim, levanta a mão e glorifica a Deus. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. Jonas, nesse texto aqui, também a gente vai ver ele um homem valoroso. Os irmãos vão entender porque eu estou falando dessa característica de Jonas, de um homem valoroso, porque ele errou. Mas observe comigo agora o capítulo 1, versículo 12. E diz assim: então ele lhes respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui, porque eu chamei Jonas do homem valoroso, porque eu coloquei essa característica nele, porque ele aqui tem a hombridade de assumir e dizer: eu vou consertar o erro que eu fiz, eu vou arrumar da bagunça que eu fiz, eu vou ajeitar tudo que eu deixei fora do lugar. O culpado sou eu, me lança no mar e tudo vai se aquietar. Era o que Deus estava esperando de Jonas. Quando Jonas diz assim: me lança no mar, Jonas estava se levantando diante de Deus, assumindo a posição. Porém, Deus não queria que Jonas tivesse seu fim ali naquele mar. Glória a Deus. Deus ordenou a um grande peixe. Não sei que peixe era este, mas foi um grande peixe que Deus ordenou. E Deus com certeza falou para aquele peixe: vai, grande peixe, vai, toma posição daquele lado ali daquela embarcação, porque o meu profeta desobediente, relutante, ele vai agora mergulhar nessa posição, e quando ele mergulhar, engole. Viaja com ele, grande peixe. Glória. Queridos irmãos, eu entendo com esta passagem aqui que quando nós não assumimos a obediência diante da vontade soberana de Deus, nós iremos obedecer mediante a vontade permissiva de Deus. Qual foi a vontade soberana de Deus para Jonas? Vai e prega naquela cidade. Ele não foi. Qual foi a vontade permissiva? Deus permitiu. Deus criou um momento, um cenário
O ídolo do Senhor, tome cuidado, porque Deus pode usar cenários e o veículo dele pode te conduzir brevemente para realizar esta tarefa. Aleluia! Eu já ouvi pessoas, eu já ouvi muitos testemunhos de mulheres de Deus que me diziam: vai ao hospital pregar a palavra, vai ao hospital orar pelos enfermos. Essas pessoas não iam. Aí Deus permitiu que essas pessoas ficassem enfermas, doentes, e pararam num grande hospital. E ali essas pessoas, mesmo doentes, começaram a pregar a palavra, evangelizar, orar, e pessoas eram salvas e curadas pelo poder da palavra do Evangelho. Muitos testemunhos eu ouvi a respeito disso. Então Jonas teve que ir. Como é que você quer ir? Você quer ir como? Aceita a vontade soberana, obedeça ao chamado de Deus na tua vida. Aleluia. Faça a obra de Deus. Reconheça e faça a obra de Deus urgentemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O profeta agora, outra característica, o profeta tornou-se um homem dedicado à oração. Abra aí o livro do profeta Jonas, o capítulo 2 e o versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, no ventre do peixe. Queridos, ele poderia orar em terra, ele poderia orar em caminho à grande cidade de Nínive, mas ele não orou. Ele correu na oração, ele preferiu dormir. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus está fora da vontade, ela não ora, ele não ora. Quando uma pessoa decide desobedecer o chamado, essa pessoa não consegue mais orar, essa pessoa não consegue mais buscar. Sabe o que acontece? Essa pessoa começa a dormir. A dormir. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava dormindo no porão do navio. Quando então ele volta a orar? Quando ele está no ventre do grande peixe. Você quer orar onde? Onde é que você quer orar? Em que circunstância você quer orar? Você tem saúde, você não ora. Você tem forças para caminhar, para andar, para ir e vir, você não ora. Deus tem abençoado. Você não tem aquilo que você desejaria ter, mas você não passa fome, você não anda descalço. Deus tem provido o calçado, as vestes, o alimento. O que te falta mais? Por que não oramos? Por que não buscamos? Por que não reservamos tempos para ficar a sós com Deus? Onde é que você quer orar? Deus está proporcionando a você esse momento de oração, e a igreja está como uma igreja demente espiritualmente, fria espiritualmente e distante da oração. Você quer orar no ventre do peixe? Você quer que Deus crie situações para você começar a orar? Não precisa. Comece a orar hoje. Comece a buscar hoje. Jonas tornou-se então um homem de oração e disse: na minha angústia, versículo
e Deus ouviu. Ele invocou e Deus ouviu. Ele pensava que ali estava acabada para ele. Ele pensava que ali não tinha mais jeito. Mas nada está acabado quando você ora e invoca o Deus Todo-Poderoso. Ele faz coisas inimagináveis na vida de todo aquele que invoca o seu poderoso nome. O livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3, diz assim: invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então ore, busque. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero falar de algo interessante mais aqui, porque quando ele invoca, ora, ele torna-se um homem obediente depois do castigo. Depois do castigo, o profeta Jonas começa a obedecer a Deus. E o grande peixe coloca Jonas ali nas margens daquela praia, daquela grande cidade. Deus colocou o seu servo aonde ele tinha falado no início: te quero em Nínive. Deus colocou ele em Nínive. Assim Deus vai fazer na sua vida. Você tem corrido, você está correndo da vontade de Deus, você está fugindo da vontade de Deus. Deus vai colocar você de volta. Deus vai te trazer de volta para o caminho. Não fuja, você só vai perder tempo. E Jonas começa a pregar. Observe o capítulo 3. Jonas começa a falar deste amor. O capítulo 3 fala sobre a segunda comissão a Jonas e sua obediência. Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E era Nínive uma grande cidade em extremo, de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar na cidade a caminho de um dia, e pregava dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco. Eles se humilharam diante de Deus. Aleluia. Não é maravilhoso? Aleluia. Não é extraordinário? Aleluia. Quando você diz a palavra, quando você obedece, aleluia. E não é maravilhoso quando você vê os frutos do trabalho de suas mãos crescendo, multiplicando. Aleluia. Glória. Jonas viu o resultado. Aquele
egoísta. Outra característica de Jonas, um homem egoísta. O fanático egoísta, decepcionado. Por que decepcionado? Porque o povo se converteu, se arrependeu, e ele não queria o arrependimento. Ele queria que Deus matasse o povo. Ele ficou decepcionado. Os irmãos vão ver essa decepção de Jonas. O capítulo 4 aí. 4. Versículo 1 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou irado. Olha, Jonas ficou irado porque alguém se salvou, porque alguém foi salvo, porque alguém se arrependeu. Como pode, gente? Como pode, amados? Alguém fica irado por alguém que foi salvo. Mas Jonas ficou. Aquele povo era cruel, era. Aquele povo matou muitos israelitas, mataram muitos israelitas. Mas Deus quis salvar. Às vezes nós ficamos irados, tristes. Às vezes nós pegamos noticiários na TV de homens que violentam pessoas, que matam dezenas. E eles querem a gente quer a morte deles. Mas não, Deus quer a vida deles. Nós não podemos desejar a morte. Nós não podemos desejar a destruição. Por mais iniquidade que essas pessoas iam praticar, nós, como igreja de Cristo, povo de Deus, edifício de Deus, ovelha de Deus, temos que desejar que essas pessoas venham ser salvas e se arrependam de seus pecados. Aleluia. Mas Jonas quis que aquele povo morresse. Deus quer salvar. Deus não quer matar ninguém, Deus quer salvar a humanidade. O de mais alta periculosidade, o mais vil, o mais sangue frio, Deus quer salvar. O assassino, o pedófilo, o estuprador, Deus quer salvar. O assaltante, Deus quer salvar. O corrupto, Deus quer salvar a todos. Deus deseja salvar. Aleluia. Oremos para que Deus salve esta nação. Oremos para que Deus salve aqueles que estão com seus corações, suas almas abatidas pelo pecado. Oremos para que aconteça a salvação de almas. E ele continuou no versículo 2: e orou ao Senhor Jonas e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia que tu és um Deus compassivo, misericordioso, tardio para irar-te e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia que Deus era por isso. Estes eram os argumentos de Jonas para que Deus não destruísse. Mas Deus precisava de Jonas. Não é que Deus não fosse destruir se Jonas não fosse. Porque se ninguém fosse e o povo não ouvisse o evangelho, a palavra, o povo seria destruído. Você vê o quão importante somos nós
projeto de Deus. Aleluia. Nós somos um povo tão privilegiado, irmãos, que Deus nos escolheu para fazer uma obra tão linda, tão especial, que é evangelizar e pregar sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. É uma obra tão maravilhosa. E Deus disse: faça vocês, meus pequeninos, façam minha obra, evangelizem. Fale que eu estou voltando. Fale do amor. Fale do meu evangelho. Pregue o amor de Cristo. Fala para eles que eu os amo e quero salvá-los. Aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra, você que me ouve aí. Se levante hoje mesmo e pregue a palavra de Deus. Se coloque sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado por este culto. Pai, obrigado por tua palavra. O Senhor falou com teus filhos. Eu oro pela vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe esta igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles. Esta palavra intrinsecamente esteja, Senhor, nos corações de teus filhos, Pai.